Mas ter tudo mastigado é complicado, né? Estou mal acostumada. Uma boa noite a todos. Parece que o centro está vazio, né? Mas está cheio de... A espiritualidade está aqui, né? Muitos foram trazidos para aprender, né? Para ouvir, a gente sabe disso. Então vamos nesta noite, mais uma vez, Senhor, agradecermos por mais esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos, Senhor, por mais este dia vivido, esta semana que passou. Agradecemos, Mestre, pela nossa vida, pela nossa saúde, por nos conceder esta graça de estarmos aqui reunidos. Pedimos, Senhor, pelos nomes que estão nos cadernos de encarnados e desencarnados, que cada um, Mestre, possa receber o lenitivo, a ajuda necessária, aquilo que tem de necessidade na sua vida, que cada um possa receber neste momento Teu amor e que possamos, Senhor, nesta noite, ouvirmos o que o Edson nos trouxe, nos preparou, sempre com amor, carinho, que suas palavras, que ele possa ser intuído pela espiritualidade maior, que suas palavras venham de encontro com as nossas necessidades, para que possamos, Senhor, ouvir, aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor, por mais esta noite. Que assim seja. Boa noite. O assunto que nós vamos falar hoje, ele consta nas obras póstumas de Allan Kardec, né? Que são as alternativas que nós temos em relação à espiritualidade, né? Em relação à nossa vida, tá? Normalmente, né, todos nós temos sempre uma inquietação, né, uma ansiedade pelo dia de amanhã, né? Dia de amanhã, daqui 24 horas. Então, é óbvio que a gente se preocupa muito mais com o futuro, né? Futuro depois do desencarne, né? A gente sempre se preocupa com isso. Tá? Existe uma pequena minoria, né, que acha que tudo termina aqui, né? Quando morre o corpo físico, acaba tudo. Mas a grande maioria, de uma forma ou de outra, acredita que nós viveremos, né, que a vida continua. A grande maioria pensa assim, né, que a vida continua. Tá? Muitos também, né, tenta provar que não existe nada depois daqui, né, que tudo termina aqui. Isso é para pessoas que temem a responsabilidade das coisas que fazem, né? Então acha que não vai, que acaba aqui, então fica muito fácil, né? Não precisa assumir responsabilidade, tá? Então esse tema, né, é para ver como assim, se nós viveremos, como viveremos, né, e em quais condições nós estaremos. Existem aí algumas crenças diferentes, né, porque tudo isso varia, assim,
se nós viveremos ou não, e como viveremos, como será, tudo isso varia de acordo com as crenças de cada um, né? As crenças religiosas, filosóficas. Tá? Bom, segundo esse tema, né, das obras póstumas de Allan Kardec, né, existem 5 alternativas. Tá? Em alguma delas, todo mundo tem que se encaixar, né, tem que se enquadrar numa dessas 5 alternativas, tá? Que são a doutrina do materialismo, né, os materialistas, o panteísmo, o deísmo, o dogmatismo. O dogmatismo, né? Todos nós conhecemos. A palavra dogma, ela vem do latim, que significa decisão, decreto. Né? Então, um dogma é um decreto. Tá? E é um ponto fundamental da crença. Né? É o ponto fundamental de uma crença religiosa. Né? É uma preposição que é apresentada através dos dogmas e é aceita como indiscutível, né, e incontestável. Tá? O dogma, segundo o dogmatismo, é aquilo e não aceita uma outra opinião, uma outra contrapartida. Tá? O dogmatismo ele foi criado mais ou menos 300 anos depois de Cristo, né? Durante a era de Cristo, né? Quando Cristo estava na Terra, não existia o dogmatismo. Isso foi criado 300, mais ou menos 300 anos depois. Tá? E o dogmatismo, ele também acredita que a alma independe do corpo. O corpo é uma coisa, a alma é outra, assim como nós, da doutrina espírita, acreditamos também. Tá? Só que eles acham que a alma nasce junto com o corpo. Quando a gente nasce, é criada uma alma junto com o corpo. Tá? Eles também acreditam na sobrevivência da alma. Né? E eles não é igual o panteísmo, né, que perde a individualidade. Para o dogmatismo, a alma continua individual, né? Continua com a sua individualidade após a morte do corpo físico. Tá? Mas a sorte dessa alma é lançada depois da morte física. Tá? Depois que morre o corpo, aí que vai ter o destino, a sorte dessa alma, né? Que, segundo eles, é criada, ela não preexiste ao corpo. Tá? Então, se nós formos pensar assim, né? Pensa bem, todo o progresso posterior ao nascimento, né? Ou seja, tudo que cada um de nós progrediu em todos os sentidos da nossa vida, né? Não teria valor nenhum, tá? Porque a moral, o intelectual, né? Seria por toda a eternidade, exatamente o que foi aqui na Terra. Né? Ou seja, quem foi bom ia continuar bom por toda a eternidade. Quem foi ruim ia também. Quem tem saúde ia ter saúde o resto da eternidade. Né? E assim por diante. Né? Então, outra coisa, não valeria de nada o arrependimento. Tá? Você fez, vai ser condenado e acabou. Né? Então, também, segundo o dogmatismo, tá? A separação seria definitiva. A separação, vamos dizer assim, do que nós poderíamos chamar de eleitos e os condenados. Né? Ou seja, a separação definitiva de quem vai para o paraíso ou de quem vai para algum outro lugar. Né? Não haveria mais possibilidade de,
por exemplo, você, seu irmão, ou seu pai, sua mãe, né, morrer e depois a gente morre também. Se não fosse para o mesmo lugar, nunca mais ia ter qualquer contato. A separação seria definitiva, tá? Também ficaria difícil a gente entender, né, se a alma é criada junto com o corpo, de onde vêm aquelas disposições natas que nós temos, coisas que nascemos conosco, né, que é a moral, o intelectual, né, que cada um é de um jeito, tá? Então, da onde viria isso, se a alma não tem uma vida anterior à do corpo, né? Outra coisa que eles também não conseguem explicar, né, o dogmatismo, qual seria a sorte, né, qual seria o destino de uma criança que morre prematuramente, né? Morre logo depois que nasce ou morre muito novinha, uma criança, né? O que essa criança não fez nada de bom para merecer o paraíso, mas também não fez nada de ruim para merecer algum lugar pior, né? Então fica muito difícil a gente entender essa parte, né? Tá? Doente mental, por exemplo, os doentes mentais, né, que eles não são donos das próprias ações, né, eles não podem ser culpados por algo que fez ou que deixou de fazer. Então, quando um doente mental morre, né, qual seria a sorte dele? Como definir para onde ele iria? Então, tudo isso ficaria muito difícil, né? Aí nós não conseguiríamos entender a justiça, né? Nós não conseguimos de jeito nenhum, eles não conseguem explicar a justiça, tá? Por exemplo, porque uns nascem com muita saúde, outros nascem doentes, né? Um nasce numa família rica, vamos dizer assim, o outro muito pobre, né? Um nasce num lugar bom, outro nasce em lugar muito difícil, tá? Então, ficaria também muito complicado, né? Por que Deus, né, criando, segundo eles, a alma junto com o corpo, por que Deus ia favorecer alguém e desfavorecer outro, né? Porque aí é muito fácil a gente, né? Imagina se todos não tivessem uma vida antes, uma vida espiritual antes do nascimento, né? Que cada um de nós, nossa alma, fosse criada junto com o corpo. Agora imagina essa diferença social que existe, né? Esse abismo social que existe, né? Aonde que nós iríamos encontrar justiça? Fica muito difícil, né? E por fim, né, a quinta alternativa que nós temos, né, segundo essa de Allan Kardec, é a doutrina espírita, tá? É a nossa doutrina, né? Que para nós também, assim como o dogmatismo, né, o princípio inteligente, ou a alma, ou o espírito, né, independe da matéria. Nós sabemos que o corpo é uma coisa, a matéria, a alma, o espírito é outra, né? Não depende, tá? E também nós acreditamos que a alma pré-existe e sobrevive o corpo. Ou seja, nossa alma é criada muito antes desse corpo que nós temos hoje aqui, né? E o dia que nós deixarmos esse corpo, ela vai continuar existindo. Tá? Então, essa é a crença, né, nossa, da doutrina espírita. Tá? E outra coisa, a doutrina espírita, assim como lá no dogmatismo, a gente não consegue entender por que um nasce com muita sorte, o outro sem sorte nenhuma. Um nasce bem, o outro não. Tá? Então, nós também acreditamos que todos partimos assim,
do mesmo ponto de partida. Tá? Todos nós temos o mesmo ponto de partida, ou seja, Deus, quando criou nosso espírito, ele nos criou simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter conhecimento nenhum. Tá? É do ponto zero. Então, todos nós, né, todos os espíritos nascem da mesma forma. Aí, a gente vê a justiça de Deus. Quando ele cria uma alma, um espírito, ele não está favorecendo o A nem o B. Né? São todos iguais. Tá? Ninguém é mais nem menos privilegiados. Tá? Os espíritos se tornam diferentes porque cada um de nós progride mais ou menos rapidamente, né? Dependendo do que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Né? Nós podemos adiantar ou podemos acelerar ou desacelerar a nossa evolução, mas isso depende de cada um de nós. Tá? E a doutrina espírita também acredita que a verdadeira vida não é essa que nós vivemos aqui, né? Em nenhuma das nossas reencarnações. A verdadeira vida é a vida do espírito. Né? O corpo é apenas um meio para que a gente evolua. Nós precisamos desse corpo para evoluir. Tá? E também, com a morte do corpo físico, a evolução não para, ela não cessa. Né? Nós progredimos tanto encarnados como desencarnados. Né? O progresso continua. Tá? E no caso, por exemplo, das crianças que nascem, morrem em tenra idade, né, novinho, tá? Nós temos que entender que ali não é a criança, né? Ali é um espírito, às vezes um espírito milenar, né? Muito mais antigo do que os próprios pais dessa criança. Tá? Então, eles já vêm de outras reencarnações. Tá? Assim é a mesma coisa dos doentes mentais. Para nós, né, segundo a doutrina espírita, fica mais fácil a gente entender, né, um doente mental, por exemplo. Muitas vezes, né, são, segundo a espiritualidade, são espíritos evoluídos, né, que vêm com essa missão ou com essa prova, né, de passar por essa situação de uma debilidade mental. Tá? Então, ele não é mais nem menos do que ninguém. Tá? É um espírito como qualquer um outro. Bom, gente, então essa explanação, né, que tem do Allan Kardec, que eu achei muito, muito interessante, né? A gente saber os tipos de crença que existem. Tá? Não só a gente só está acostumado a ver da doutrina espírita, mas a gente também entende um pouco mais dos outros. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite. Tá? E que Deus nos abençoe a todos. Tira aqui, né? Bem, nós estamos chegando ao final de mais uma reunião. Nesse momento, nós elevamos nosso pensamento a Deus, a toda a espiritualidade, a esses nossos irmãos que aqui estão, que nós não conseguimos ver com nossos olhos físicos, mas que estão aqui, que prepararam todo esse ambiente. Então, nós agradecemos a eles, agradecemos a Deus por essa oportunidade. E também pedimos a Deus pelos nossos irmãos que tanto sofrem. Levamos nosso pensamento aos hospitais, aos asilos, orfanatos, nas prisões, nas ruas onde vivem tantos irmãos. Esses nossos irmãos que vivem em situação muito difícil por conta de desastres naturais, por conta de conflitos, de guerras. Então nós pedimos que Deus, que a espiritualidade
conforte o coração de todos esses nossos irmãos. E também pedimos a Deus que possamos estar aqui na próxima